Nos gráficos tensão-deformação dos ensaios a seguir, foram consideradas que as deformações últimas, ou deformações de ruptura, εu, são limitadas a 10 por mil, 10 milímetros por metro, tanto para tração quanto para compressão da barra de aço. Mas, para efeito de cálculo estrutural do concreto armado, as deformações últimas, εu, são limitadas a 10 por mil, 10 milímetros por metro para tração, alongamento, e 3,5 por mil, 3,5 milímetros por metro para compressão e encurtamento, em função dos valores máximos adotados para o concreto. Os diagramas tensão-deformação σ-ε dos aços laminados a quente, Ca25 e Ca50, e trefilados a frio, os aços Ca60, apresentam características diferentes. Os aços Ca25 e Ca50 apresentam patamar de escoamento bem definido. E a resistência de início de escoamento ou tensão de início de escoamento Fy fica bem caracterizada no diagrama, o que não ocorre nos aços Ca60, que não apresentam patamar de escoamento. Por esse motivo, nos aços Ca60, a resistência de escoamento é convencional, sendo escolhida a resistência correspondente à deformação residual de 2 por mil, 2 milímetros por metro. Isso significa que se o aço for tensionado até o valor de Fy e essa tensão for completamente retirada, o aço não voltará ao seu estado natural de pré-tensão, pois restará nele uma deformação de 2 por mil, 2 milímetros por metro, denominada deformação residual ou permanente. A NBR 6118 de 2014 permite, para cálculo nos estados limites últimos, ELU, e nos estados limites de serviço, ELS, utilizar o diagrama tensão-deformação simplificado, caracterizados pela linearidade do diagrama até o limite de escoamento e pela presença do patamar de escoamento, mostrado aqui nos ensaios, para os aços com patamar de escoamento Ca25 e Ca50, ou sem patamar de escoamento, o Ca60. O diagrama é válido para intervalo de temperatura entre menos 20 graus Celsius e 150 graus Celsius, e pode ser aplicado tanto para os aços em estado de tração, quanto para os aços em estado de compressão. Considerando a lei de Hooke, sigma é igual a εe, ou seja, tensão igual a deformação vezes módulo de elasticidade. No trecho elástico, a deformação de início de escoamento do aço, εyd, valor de cálculo, correspondente à tensão de início de escoamento, é dada por εyd é igual a Fyd sobre ES, sendo Fyd igual a Fyk sobre gama S. Com relação às variáveis utilizadas nessas fórmulas, εyd é igual à deformação de cálculo ou de projeto. Fyd é igual à resistência de cálculo ou de projeto de início de escoamento, ou tensão de cálculo ou de projeto de início de escoamento.
FYK é igual a resistência característica ou de serviço de início de escoamento ou tensão característica ou de serviço de início de escoamento. Γs significa o coeficiente de segurança do aço ou coeficiente de minoração da resistência do aço. ES é o módulo de elasticidade longitudinal do aço. ΣSD é a tensão de cálculo. O módulo de elasticidade longitudinal do aço, ES, é dado pela tangente do ângulo θ, assumido conforme a NBR 6118 de 2014 como sendo igual a 210 GPa, gigapascal, que equivale a 210.000 MPa, megapascal, para as três categorias de aço, Ca25, Ca50 e Ca60. Se o módulo de elasticidade longitudinal do aço, ES, é igual à tangente do ângulo θ, então o ângulo θ é igual a arco tangente de ES, que é igual a arco tangente de 210. Portanto, o ângulo θ é igual a 89,727 graus. A deformação de início de escoamento de cálculo EYD é 1,04 por mil, 1,04 milímetros por metro para o aço Ca25, 2,07 por mil, 2,07 milímetros por metro para o aço Ca50 e, por último, 2,48 por mil, 2,48 milímetros por metro para o aço Ca60. Quaisquer deformações menores que a de início de escoamento resultam em tensões menores que a máxima permitida no aço, que é a tensão de escoamento de cálculo do aço FYD, caracterizando um subaproveitamento ou uso antieconômico do aço. Por isso, geralmente procura-se aplicar no aço a tensão máxima permitida. No ensaio de tração do aço, uma barra de aço está sendo solicitada axialmente por uma força de tração. A tensão de tração é igual à força de tração dividida pela área da seção transversal da barra de aço. Com relação ao primeiro trecho do diagrama, podemos dizer que aqui prevalece a lei de Hooke. O diagrama tensão-deformação de cálculo dos aços é obtido do diagrama característico, dividindo-se por Γs, que é o coeficiente de segurança ou coeficiente de minoração da resistência, as ordenadas oblíquas paralelas à reta de Hooke. O ensaio se inicia a partir da origem, onde a tensão σSD, tensão de cálculo, é zero, e a deformação correspondente ε também é zero. À medida que a tensão σSD aumenta, também aumenta a deformação, na mesma proporção, até o ponto EYD, FYD, deformação de cálculo ou de projeto EYD, e a tensão de início de escoamento de cálculo do aço, FYD. E em sentido inverso, caso haja uma diminuição da tensão σSD aplicada, também diminui a deformação na mesma proporção. Nesse trecho, não há deformação permanente, pois caso a tensão retorne a zero, a deformação também retornará a zero. Ou seja, a barra retornará
ao seu estado original. Com relação ao segundo trecho desse diagrama, podemos dizer que, apesar de a tensão de escoamento de cálculo do aço FYD permanecer constante, existe um aumento da deformação, alcançando a deformação última do aço igual a 10 por mil ou 10 milímetros por metro. Com relação ao terceiro trecho do diagrama, podemos dizer que existe uma diminuição da tensão a partir da tensão de escoamento de cálculo do aço, FYD, chegando a zero, e uma diminuição da deformação a partir da deformação última do aço. Ao término do ensaio, observa-se que, nesse caso, houve uma deformação de tração permanente na peça, ou seja, um alongamento residual na barra de aço. No ensaio de compressão do aço, uma barra de aço está sendo solicitada axialmente por uma força de compressão. A tensão de compressão é igual à força de compressão dividida pela área da seção transversal da barra de aço. Com relação ao primeiro trecho do diagrama, podemos dizer que aqui prevalece também a lei de Hooke. O diagrama tensão-deformação de cálculo dos aços é obtido do diagrama característico, dividindo-se γS, dividindo-se por γS, que é o coeficiente de segurança ou coeficiente de minoração da resistência, as ordenadas oblíquas paralelas à reta de Hooke. O ensaio se inicia a partir da origem, onde a tensão σSD, tensão de cálculo, é zero, e a deformação correspondente ε também é zero. À medida que a tensão σSD aumenta, também aumenta a deformação na mesma proporção até o ponto εYD, FYD, deformação de cálculo ou de projeto, YD, e a tensão de início de escoamento de cálculo do aço, FYD. E em sentido inverso, caso haja uma diminuição da tensão σSD aplicada, também diminui a deformação na mesma proporção. Nesse trecho, não há deformação permanente, pois caso a tensão retorne a zero, a deformação também retornará a zero. Ou seja, a barra retornará ao seu estado original. Com relação ao segundo trecho do diagrama em questão, podemos dizer que, apesar de a tensão de escoamento de cálculo do aço, FYD, permanecer constante, existe um aumento da deformação, alcançando a deformação última do aço igual a 10 por mil ou 10 milímetros por metro. Com relação ao terceiro trecho do diagrama, podemos dizer que existe uma diminuição da tensão a partir da tensão de escoamento de cálculo do aço, FYD, chegando a zero, e uma diminuição da deformação a partir da deformação última do aço. Ao término do ensaio de compressão, observa-se que, nesse caso, houve uma deformação de compressão permanente na peça, ou seja, um encurtamento residual na barra de aço.
Muito bem, você acabou de assistir ao vídeo Modelo Constitutivo do Aço. Por isso que você chegou até aqui, não foi? Você viu o diagrama tensão-deformação do aço em estado de tração. Viu também o diagrama tensão-deformação do aço em estado de compressão. Viu como o aço se comporta ao ser solicitado por uma força axial no trecho onde a lei de Hooke está presente, bem como fora dele. Então, caso você tenha gostado do vídeo, não deixe de dar o seu like, o seu gostei. Não esqueça também de se inscrever no canal e de clicar no sininho para que você seja avisado sobre os novos vídeos. Obrigado e até mais um vídeo.